Ah, porque meu filho nasceu, ou então eu tô grávida, não sei como vai ficar com relação à casa ou com o meu trabalho. E, gente, algumas coisas que são muito importantes que a gente fale. Tudo é temporário, tá bom? Então, assim, quando a gente tá falando de filhos, tudo é questão de fases. Então, é você entender o que dá para você fazer em cada um dos seus momentos. Quando você tá grávida, você tem uma configuração. Quando o bebê é recém-nascido, é outra configuração. Quando ele tá com 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 18, 25, 30 e por aí vai. E é importante que você entenda isso porque as coisas são passageiras, as coisas são temporárias. Então, por exemplo, quando o nosso filho era recém-nascido, qual que era a prioridade? A minha prioridade não era ficar me culpando porque a casa estava suja, e sim amamentar e descansar. Essa era a minha prioridade, mas também porque eu podia fazer isso. Agora, sim, muita coisa eu deixava de lado, gente. Não, inclusive, a grande lição da maternidade foi aprender que eu não tinha como fazer tudo. É óbvio que eu sempre gostei da casa super limpa, é óbvio que eu sempre gostei de ter as coisas organizadas, mas quando o nosso filho nasceu e eu tinha que escolher entre, sei lá, limpar atrás do fogão ou descansar 15 minutos enquanto ele tirava uma soneca, eu preferia descansar 15 minutos, porque se eu ficasse limpando atrás do fogão e ele acordasse depois, eu não ia nem ter qualidade de vida para estar com ele. Então, é isso, sabe? A gente tem que aprender também que brigas que a gente vai comprar em alguns momentos da nossa vida. Você tem que ter a noção de priorização. Eu recebo muitas dúvidas de mães falando assim, Thaís, eu quero aproveitar a minha licença maternidade para estudar para um concurso público. Eu falo, pera lá, você não pode deixar para estudar um pouco mais adiante? Ou então, será que você não consegue pegar mais leve nesse estudo? Porque não é bem assim. Não coloca tanta expectativa achando que essa licença maternidade vai ser uma licença, porque, cara, não é. Então, eu fazia algumas coisas, tipo, enquanto eu estava amamentando, eu lia livros, porque o livro estava me fazendo companhia ali, mas, gente, eu percebi rapidamente que não dava para eu conciliar essas coisas. Então, no puerpério, assim, especialmente nos 3 primeiros meses, eu tinha que me dedicar ao meu bem-estar e o bem-estar do nosso filho, porque não tinha outra coisa que eu pudesse fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tiver toda a possibilidade de ajuda, é bem-vinda. Se alguém da sua família se oferecer para ajudar com a casa, com a comida, com a roupa, aceite. Não fique, eu não quero ninguém na minha casa. Sério, esquece mesmo, assim, deixa para você pensar nisso depois. Mas nesse começo, qualquer ajuda é muito bem-vinda. À medida que o filho vai crescendo, você vai tendo mais autonomia. Um método que me ajudou muito quando o filhote nasceu assim foi o método da Tracy Hogg, que é conhecida como a encantadora de bebês. Então, desde o princípio, eu sempre fui muito caxias com o método, querer, olha, quando fica de noite, a gente já deixa a luz mais baixinha para ensinar para ele que tá de noite, não é hora de agitação. Eu amamentava só com a luzinha do abajur, não ligava esse monte de luzes para não acordá-lo, sabe? Então ele já aprendeu a distinguir dia da noite. De noite o banhozinho nele era no balde para relaxar. Então, instaurando essa rotina, por exemplo, eu amamentava em livre demanda. Se ele acordasse de madrugada com fome, eu não ligava as luzes para amamentar, eu amamentava no escurinho. Então, assim, isso ajudou muito, tanto que com 6 meses o Poli já dormia a noite inteira. O que é a noite inteira? Tipo assim, da meia-noite às 6. Ele mamava meia-noite e acordava ali 15 para 6, 6 horas. Então, eu já ter uma noite de sono de 6 horas foi uma coisa que mudou minha vida. Eu já fiquei completamente outra pessoa. E por que eu consegui isso? Respeitando o ritmo do bebê, a natureza do bebê, e tudo isso quem me ensinou foi a Tracy lá nos livros dela. Então é uma bibliografia que eu recomendo fortemente. Você não precisa seguir à risca tudo que ela ensina. Tem algumas coisas que algumas mães não gostam, que ela fala do uso da mamadeira, algumas mães amamentam em livre demanda, que foi o que eu fiz também. Então eu fui adaptando para o meu caso, eu fui mais seguindo assim para entender as necessidades do filhote, no sentido de quando ele acorda ele vai estar com fome, mas se ele acabou de mamar, esvaziou os 2 peitos e ele acordou depois de 15 minutos, não é fome, pode ser cólica. Então, assim, você entender as necessidades do seu filho. Então, eu sabia que de noite eu não ia sair com ele e levar ele num restaurante, porque ele ficava agitado, isso ia agitar muito o sono dele. E eu não me sentia mal, do tipo, ai, nossa, eu não vou pro restaurante porque o sono do bebê. Não, para mim a prioridade era ele. Eu sei que as pessoas podem ter uma visão diferente, mas era a nossa visão. Então eu sabia que durante aquele tempo eu
eu tava super ok com essa coisa. Eu não vou ficar levando meu filho pro shopping 9 horas da noite, sabe, bebezinho, porque eu sabia que aquelas luzes iam agitar o sono dele. Era horário de dormir. Nada contra, gente, foi só a nossa percepção. Então, assim, durante algum tempo, enquanto ele era muito bebezinho, atender as necessidades dele era prioridade. E não só a dele, mas a minha, porque enquanto ele ainda estava nessa amamentação em livre demanda, eu tinha que preservar a minha saúde, eu ficar bem, o meu descanso, até para eu poder ter leite, né? Então, foi complicado. Não foi fácil, mas, assim, eu acho que entender que o bebê tem necessidades foi fundamental, assim, porque a criança não entende, o bebê não entende o que é rotina. A gente, como pais, tem que proporcionar essa rotina. Então, nossa, eu sempre fui muito, muito, muito criteriosa com isso. O marido entrou na onda aí, sabe? Ele viu a importância disso, entender as necessidades do bebê e, pô, depois ele vai crescendo e vai mudando. Então, com mais autonomia dava para fazer mais coisas. Quando ele já tinha ali os 3, 4 anos, ele já entendia algumas coisas. Então eu podia virar e falar assim: a mamãe agora vai estudar um pouquinho, fica com o papai nessa 1 horinha enquanto a mamãe estuda. Então a gente conseguia fazer essas coisas, né? Então, à medida que a criança vai crescendo, você vai tendo mais autonomia também, né? Mas também tem que entender que tem coisas que você vai ter que esperar um tempo para fazer. Não adianta você querer ter filho e você querer empreender, por exemplo, e deixar as necessidades do bebê de lado. Você pode até fazer, mas você tem que alinhar as expectativas sobre o que dá para fazer. Outro dia eu até comprei uma discussão no Twitter, né, que teve um pai que postou alguma coisa tipo: explica para esses gurus de produtividade que técnica Pomodoro não funciona se você tem filhos. E eu respondi assim: o problema não é da técnica, o problema é você ter um bebê precisando da sua atenção e você querer 25 minutos de concentração. Acho que você tá errado, amigo. Tipo assim, cuida do seu bebê quando ele estiver dormindo. Se você quiser usar o horário do sono dele para você se dedicar a uma atividade de concentração, é uma escolha sua. Eu escolhia para dormir, porque eu era a mãe que tava amamentando, sabe? Mas você pode falar: não, quando ele dormir eu vou estudar. Mas não largar o seu filho na cadeirinha porque você colocou um timer de 25 minutos. É muita falta de noção, sabe? O problema não é da técnica, é problema de alinhar expectativas.